expressar que amamos a Deus, amando os irmãos. Porque Deus é amor, diz São João na sua primeira carta. Então, o que Jeremias está fazendo com o povo do Antigo Testamento deve ser também sinal para nós. O povo de Deus se desvia, e aí que Jeremias diz que nada aconteceu com esse povo ainda, mas vai acontecer. Vai acontecer. Se a gente for estudar direitinho a história do povo de Deus, vamos perceber que depois desse evento, o povo vai ser escravizado. A Mesopotâmia vai invadir com o rei da Babilônia e vai escravizar o povo. Por quê? Porque o povo foi infiel. E nós, meus irmãos? Será que a nossa relação com Deus realmente reflete o nosso amor por Ele? Será que estamos amando o nosso próximo? E cuidado, porque o próximo é qualquer um. Porque é muito fácil a gente dizer, eu amo meu próximo, eu amo meu primo, eu amo meu tio, eu amo minha mãe. Não, mas isso aí é muito fácil. Amar aqueles que nós já temos afeição é muito fácil. Difícil é amarmos aqueles que muitas vezes não conhecemos, é amarmos os nossos inimigos, aquele que porventura nos fez algum mal. Mas é preciso, meus irmãos, estarmos atentos a isso. É o que indiscretamente nós escutamos no Evangelho de hoje. Jesus está ensinando e ensina uma parábola, como ensinou tantas outras. E a gente pode perceber e dizer, mas o que é que Jesus quer dizer? Trigo, joio? É para deixar os dois crescerem? Então é para deixar na sociedade quem é bom, quem é ruim? O que Jesus está querendo dizer? O que Jesus quer mostrar com o Evangelho de hoje é que o trigo, quando cresce junto ao joio, ele vai se destacando, ao ponto de se diferenciar. O nosso compromisso de cristãos é esse, meus irmãos. É nos destacarmos no meio do povo. É quando a nossa vida vai refletindo o compromisso de cristãos que nós assumimos. É quando reconhecem que nós verdadeiramente amamos a Deus. E isso deve ser perceptível. As pessoas devem perceber em nós. Devemos ser trigo no meio do joio. E não nos cabe arrancar o joio, mas sermos a diferença. Ave Maria, parece que agora acabou-se a furtidão da comida do início da celebração. Será diferente? Ah, sim, agora sim, né? Nem eu que não jantei ainda, misericórdia. A diferença, meus irmãos. Essa deve ser a diferença. Todos nós devemos fazer a diferença como cristãos. A tristeza que nós vivemos hoje é sermos cristãos meia tigela. A gente quer ser cristão na igreja. Eu vou para a igreja, chego lá, eu rezo o Deus, rezo minha Ave Maria, rezo o ofício, como vocês estavam rezando, né? E isso é muito bom, que coisa boa. Mas eu preciso ser cristão daquela porta para fora. É lá, no mundo, no meio do povo, que eu preciso ser a diferença. É lá. É preciso ser trigo lá. Não somente aqui. Mas seminarista quer dizer que eu vou ser o joio na igreja? Não. Você tem que ser trigo aqui e lá. Não é ser cristão pela metade. Não é ser cristão por pedaço. É ser cristão por inteiro. Quando nós decidimos nos batizarmos, nós não decidimos por nós mesmos. Mas confirmamos isso na crisma. Quando decidimos amar a Jesus verdadeiramente, ser um cristão de verdade, a gente fez uma escolha para a nossa vida. E a gente deve viver esse compromisso. Sendo luz da terra e sal do mundo.
sendo verdadeiramente cristãos lá fora. A tristeza, meus irmãos, é que a gente é cristão na igreja, mas parece que quando a gente pisa da calçada para fora, tudo muda. E isso não pode existir. Quem aqui é pai e mãe, levanta a mão. Ou uma grande maioria. Vocês são pais e mães pela metade? Vocês são pais e mães dos filhos só quando estão em casa? E por que a gente quer ser cristão só quando está na igreja? Ser cristão, meus irmãos e minhas irmãs, deve ser o nosso estilo de vida. A nossa conduta lá fora deve refletir o que nós somos, as escolhas que nós fazemos. Não sejamos, meus irmãos, cristãos meia tigela, ou como a gente chama de IBGE. Recentemente passou o censo de IBGE, não foi? Nas casas, pergunta quantas pessoas moram na casa, quanta geladeira tem, né? Quantos fogões, faz um tanto de perguntas. Isso é do censo do IBGE que tem a cada 10 anos. Aí pergunta, qual religião você professa? Eu sou católico. Muito bem, coisa boa. Vai na igreja? Não. Testemunha o cristianismo? Não. É um cristão meio tigela. Cristão de nome, como dizia um santo bispo, é um pagão batizado. Tem nome de cristão, mas vive como cristão? Não. Meus irmãos, o mais importante da nossa vida é quando o nosso testemunho faz a diferença. As palavras, elas são muito importantes, mas quando a nossa vida fala, ela converte a tantos. São Francisco, certa vez, conta uma história, com os seus frades foi evangelizar. Disse, vamos evangelizar? Vamos. E aí os frades, vamos seguir Pai Francisco, vamos embora evangelizar. Né? Só que aí eles observaram uma coisa. São Francisco disse, vamos evangelizar, mas não pegou nada. Não pegou a Sagrada Escritura, foi-se embora com a roupa do couro, como a gente diz. E os frades, mas Pai Francisco, o senhor não vai levando nada? E a gente vai dizer o que ao povo? E aí São Francisco disse uma palavra fundamental. Evangelizemos. Se necessário, falemos alguma palavra. Se necessário, falemos alguma palavra. Por quê? Porque a vida deve ser um evangelho vivo. É a vida. E é por isso que temos as imagens dos santos nas igrejas. Quando nós olhamos para a imagem de Nossa Senhora, de São José, da Senhora Santana, o que é que deve nos vir à mente? Foi uma verdadeira cumpridora do Evangelho. Isso é para ser um Evangelho vivo. Eles eram pessoas como nós e viveram o Evangelho nas suas vidas. E nós, meus irmãos? Será que nós estamos vivendo o Evangelho verdadeiramente? Essa é a pergunta de Jeremias. Esse é o pedido de Jesus no Evangelho. Repensemos a nossa conduta, nossas ações e sejamos trigo. Sejamos trigo e testemunho do Evangelho, como foi Santana. Uma das mais bonitas imagens da Senhora Santana é ensinando a lei, a palavra de Deus a Maria. Ela está ali ensinando, sendo testemunha, passando para os filhos aquilo que recebeu. Nós somos, meus irmãos, exemplos para os nossos filhos. Será que verdadeiramente estamos passando aos filhos o Evangelho que um dia recebemos? Somos para eles testemunhas do Evangelho? Ou não? É preciso, meu irmão e minha irmã, viver a nossa vida segundo o Evangelho. Não existe outra coisa. Ou somos de Deus ou não somos. Ou quente ou frio. Porque morno eu vomito.
A nossa decisão deve ser verdadeira. A nossa opção por Cristo deve ser verdadeira. E assim como Santa Ana, como Nossa Senhora, como São José, vivermos uma vida entregue, que se reflete nas obras, no nosso dia a dia, no mendigo que a gente ajuda, dando uma esmola, num doente que muitas vezes precisa de uma ajuda, de uma cesta básica. Meus irmãos, para finalizar, eu gostaria só de lembrar uma coisa. Toda a vida cristã deve se resumir ao amor. Mas a amar como Jesus amou. E isso significa não querer nada em troca. Talvez esse seja o nosso maior desafio. Eu lembro agora, numa comunidade lá na cidade de Terezinha, em Papai Conselho, e uma senhora dizia assim: